Olha aí, pessoal, enquanto os arroubos ditatoriais do senhor Alexandre de Moraes, o Xandão, continuam causando furor e revolta em todo mundo que tem um mínimo de decência, um mínimo de bom senso, né? Porque é um absurdo completo o que foi revelado, mais do que o que a gente já sabia, né? Que tinha algo errado, estava claro para todo mundo, mas o grau de absurdo que foi cometido durante tanto tempo, utilizando instituições, utilizando os tribunais, os órgãos, aí violando o direito das pessoas, uma coisa absurda, né? Então, o pessoal tá muito revoltado com razão com isso, né? Quem não se revolta aí, ou é porque já desacreditou do Brasil de fato, nunca acreditou que poderia ser diferente, ou porque é conivente com esse tipo de coisa, deseja uma ditadura, né? E a verdade é que, embora você tenha críticas aí dos próprios jornais, da Globo aí, né, saiu uma reportagem, uma sátira, né, lá no Sensacionalista, do Alexandre de Moraes e tudo mais, você começa a ver esse tipo de coisa aqui, de manifestação em cima do muro, por exemplo, do pessoal da Folha, né, não deixando de criticar o Alexandre de Moraes, mas criticando o Elon Musk, né, dizendo o seguinte, que a desobediência do X, do X, do Twitter aí, viola a justiça em momento sensível perto de eleições. Lá vem essa palhaçada de novo de ficar relativizando os direitos fundamentais dos indivíduos para salvar a democracia. Essa história já deu, já chega. Estou cagando para as eleições. Quero que esse tipo de absurdo não progrida, né? Mas a Folha parece que está embarcando nesse discurso no momento aí em que o tal do inquérito das fake news aberto pelo Alexandre de Moraes, que desde um princípio foi um absurdo ilegal, já tem quase 2.000 dias, né? 2.000 dias. Um inquérito que não termina nunca e não chega a lugar nenhum, aberto apenas para punir pessoas, punir desafetos do senhor Alexandre de Moraes, né? Então, vamos conversar aqui sobre esse assunto, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então o Twitter saiu do Brasil, fechou o seu escritório aqui, demitiu os funcionários, um movimento que certamente já estava organizado para acontecer, estava esperando só o momento propício, né? E o momento chegou, infelizmente. Twitter não tem mais representação aqui no Brasil, representação jurídica, e que é algo que coloca até a sobrevivência dessa rede social aqui no Brasil de forma assim bastante uma incógnita, né? É uma incógnita. Vai continuar funcionando ou não? A gente não sabe até o momento. Estou gravando esse vídeo no domingo, geralmente não acontece nada muito relevante no final de semana em matéria jurídica, mas um cenário em que o próprio Twitter ou X seja banido do Brasil via decisão judicial não é impossível, já aconteceu coisa semelhante no passado, né? Mas então, o ponto que o pessoal da Folha de São Paulo aqui traz, né, é a questão do fato de o Twitter, né, ter o descumprimento de decisão proferida pelo STF em relação a bloqueio de contas na plataforma, né? Contas que o Xandão mandou serem bloqueadas sob risco de multa aí, de sei lá, que mais ameaças ele fez aí e tudo mais, né? Então, os especialistas disseram que isso aqui é perigoso, né? Porque gera um cenário aqui de desinformação, porque estamos falando de uma rede social que não está seguindo os ditames da justiça brasileira, né? E para eles, o procedimento a se tomar é o seguinte, né? Se a empresa não concorda com a decisão ou com o valor da multa, né? Ela deve recorrer. Recorrer a quem? Recorrer à justiça, né? Quem que vai julgar esse caso? Adivinha só? O STF. E adivinha o que o STF vai decidir? Que o Alexandre de Moraes está errado? Que ele ultrapassou as suas competências? Não. O pessoal está cansado de recorrer, todo mundo já recorreu a essa altura do campeonato, já entrou com mandato, já entrou com mais não sei o quê, com processo, com corte internacional, já fizeram tudo o que dava para fazer pelas vias judiciais, né? Aí os especialistas dizem aqui que não, né? Que na verdade, né, a empresa tem que colaborar com o devido processo legal, sendo que nem o Alexandre de Moraes segue o devido processo legal. Por que o Twitter vai tentar fazer isso?
é uma batalha perdida, não tem o que se questionar, não tem o que fazer, não tem para onde correr via instituição judicial no Brasil, porque esses caras são topo, tudo sempre vai chegar neles. Então, se eles determinaram a agir dessa forma e se proteger, um blindando o outro, não tem para onde correr. Se fosse um juiz eco de primeira instância, beleza, isso aí caía tranquilamente com algum processo ali, com alguma medida cautelar, qualquer tipo de coisa. Mas, em se tratando do STF, não tem para onde correr, um absurdo completo isso aqui, né? Então, eles falaram que aqui o descumprimento seletivo de decisões desequilibra, né? Tem um risco de desequilibrar o jogo democrático brasileiro, né? Olha que palhaçada isso aqui, porque não é o descumprimento seletivo de decisões, são decisões seletivas que atingem apenas um espectro político, apenas uma camada do espectro político, na verdade, né? Só aqueles que são chamados aí de bolsonaristas, extrema-direita, né, e tudo mais. Então não é de forma seletiva rejeitar, descumprir as decisões. As decisões que são seletivas no primeiro momento, né? Então, o que eles falaram aqui? Que isso aí é um risco para a democracia, né? Para o jogo democrático brasileiro aí, né? Então, o que os especialistas falaram aqui de forma mais específica, né? O Pedro Gueiros, né, que é professor de Direito Civil e Novas Tecnologias da UFRJ, né? Ele falou que esse descumprimento de decisões judiciais é muito delicado aí, porque as eleições estão próximas e o Brasil pode entrar num cenário de desinformação, né, nas redes sociais. De novo, essa história fajuta de que fake news decide eleição. Fala sério, né? É um absurdo completo isso aí, que serviu só para justificar arroubos autoritários que estão aí até hoje, inclusive, né? Que foram instituídos para enfraquecer o governo Bolsonaro e viabilizar a eleição do Lula, mas que, passados anos da instituição disso, estão aí até hoje, né? Então, que risco para a democracia eles estão combatendo? Se isso nunca acaba, isso nunca para, isso nunca é suspenso, né? Então, ele falou aqui, né, inclusive, que o Poder Judiciário tem legitimidade para aplicar multa em caso de descumprimento de decisões, né? Então a empresa tem que recorrer se não está contente com a medida, né? Contente, né? Ótimo, né? E não meramente descumpri-la, né? Então, olha o nível da multa que está sendo aplicada, né? Que o Alexandre de Moraes aumentou, era 50 mil, né? Ele passou para 200 mil por dia, isso aí, né? Só que são 7 contas que foram alvo da medida dele. Então isso aqui pode chegar a 1.400.000 por dia, cara. Isso aqui é um absurdo completo. Esse aqui é o preço do risco que essas contas representam para a democracia brasileira, né? É esse o tamanho do problema que elas podem causar. Eu acho que eu nem sigo nenhuma dessas contas aqui, para você ter ideia. E eu falo desses assuntos de política aqui na internet e tudo mais, né? Não tem essa relevância para isso, né? É um absurdo completo, né? Já o senhor aqui, Caio Machado, falou que, na verdade, né, agora o Twitter está seguindo um modelo de negócios que foi implementado pelo Elon Musk e tudo mais, né? E falando que, na verdade, ele é um curador, né? Ele fica escolhendo conteúdos, amplificando conteúdos e atores políticos específicos e censurando críticas ao empresário, né? Caramba, era exatamente isso que acontecia antes do Elon Musk comprar o Twitter, só que ao contrário, Donald Trump foi severamente punido pela plataforma, né? Eu já fiz até uma pesquisa avançada disso, um texto, um vídeo lá pro Visão Libertária enorme, falando disso aí, dos Twitter Files, que revelaram esse caso, né? Cadê o especialista falando disso na época, reclamando que isso estava acontecendo, né? É um absurdo aqui por completo, né? Então, ele falou que essa mudança aí da estratégia tem potencial para interferir nas eleições brasileiras, porque o Twitter pode dar mais visibilidade para determinado grupo em detrimento do outro, né? Isso não funciona em nenhuma rede social, absolutamente nenhuma rede social. Elas são orgânicas por sua própria natureza, porque é do interesse delas fazer isso. Na época da pandemia, você lembra certamente que aqui no Twitter aparecia um monte de vídeos recomendados do Átila Yamarino, de outros aí especialistas, Drauzio Varela e tudo mais.
Eu nunca cliquei em nenhum desses vídeos, eu mandava silenciar, esse troço aparecia para mim direto. E quando você conferia os dislikes, os comentários da galera nos vídeos, era a galera descascando isso. Ninguém queria saber, então não adianta a plataforma ficar empurrando goela abaixo das pessoas algo, as pessoas não vão consumir isso. Elas podem continuar usando a plataforma para o conteúdo que elas querem consumir, não para aquilo que a plataforma está divulgando de forma preferencial e está endossando, dando o selinho de verificado, não. Isso é irrelevante. O que importa realmente é o que as pessoas acreditam e o que elas querem consumir de conteúdo, não o que está sendo imposto pela rede social, nada disso. Isso é uma bobagem, né? E aí ele celebra, né, esse cara aqui, como é que é, o Caio Machado aqui, especialista lá pesquisador associado de Harvard, de Oxford, o cara é especialista, cheio de diplomas aí, né? E ele fala aqui o seguinte, né? Por todos esses motivos, eu entendo que o Twitter pode ser uma ameaça importante para nossas eleições, né? Não é uma força externa pressionando aí, um absurdo completo. O outro cara aqui, Rafael Viola, né, fala que, na verdade, há um devido processo legal no Estado democrático, né? E quando o STF não segue isso aí, para quem que a gente recorre, senhor Rafael Viola? Porque é impossível o STF violar o devido processo legal, ter uma lei da física que impede isso, né? Um absurdo completo. Tá aí o inquérito das fake news que não vai para absolutamente lugar nenhum porque não tem nada, não tem fundamento, não tem materialidade, mas são quase 2.000 dias aí sem conclusão, né? 1983 dias aqui, de fato, um absurdo completo que não vai para lugar nenhum, algo criado pelo próprio Alexandre de Moraes, o que é um absurdo completo, que serve apenas para punir os seus desafetos. E aí, quem é alvo desse inquérito que não acaba nunca? Vai recorrer a quem? Ao Alexandre de Moraes? Pois é isso que a Folha quer. Mas me diga aí, o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.